Audiobook O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Parte 1. Os eventos da natureza, epidemias e desastres naturais. Capítulo 1. O corpo natural e suas defesas. Início do ditado de Seth. Boa noite. Você não pode começar a entender a natureza dos eventos de massa de qualquer tipo, a menos que você considere a estrutura ainda maior em que eles têm sua existência. A experiência privada de uma pessoa acontece no contexto de seu psicológico e status biológico, e basicamente não pode ser separado de suas crenças e sentimentos religiosos e filosóficos, e sua cultura, o ambiente e quadro político. Todos os problemas se formam juntos para formar uma treliça de comportamento. Espinhos ou podem crescer nele. Ou seja, o indivíduo crescerá externamente em direção ao mundo, encontrando e formando uma experiência prática, viajando para fora de seu centro, quase como uma videira, formando do tecido da realidade física, um conglomerado de coisas agradáveis ou eventos estéticos e desagradáveis ou espinhosos. A videira da experiência, nesta analogia, é formada de forma bastante natural, de modo a partir de elementos psíquicos que são tão necessários para a experiência como o sol, o ar e a água são para as plantas. Eu não quero ficar muito entrelaçado nesta analogia, no entanto, mas como a experiência pessoal do indivíduo deve ser vista à luz de todas essas questões, então, eventos de massa não podem ser entendidos a menos que sejam considerados em um contexto muito maior do que o habitual. A questão das epidemias, por exemplo, não pode ser respondida a partir de um ponto de vista biológico sozinho. Envolve grande varredura, atitudes psicológicas por parte de muitos e atende às necessidades e desejos dos envolvidos. Necessidades que, em seus termos, surgem em um quadro de realidades religiosas, psicológicas e culturais que não podem ser isoladas de resultados biológicos. Até agora, mantive-me afastado de muitos assuntos importantes e vitais, envolvendo realidades de massa, porque antes de mais nada, a importância do indivíduo deveria ser enfatizado e seu poder de formar seus eventos privados. Somente quando a natureza privada da realidade foi suficientemente enfatizada, estaria eu pronto para mostrar como a ampliação da realidade individual combina e aumenta para formar vastas reações de massa, como, digamos, o início de um obviamente novo período histórico e cultural, a ascensão ou derrubada de governos, o nascimento de uma nova religião que varre todos os outros antes dele, conversões em massa, assassinatos em massa na forma de guerras, a varredura repentina de epidemias mortais, o flagelo de terremotos, inundações ou outros desastres, o aquecimento inexplicável de períodos de grande arte ou arquitetura ou tecnologia. Eu disse que não há sistemas fechados. Esse também significa que, em termos mundiais, os eventos giram como elétrons, afetando todos os outros sistemas psicológicos e psíquicos, bem como biológicos. É verdade que dizem que cada indivíduo morre sozinho, pois ninguém mais pode morrer dessa morte. Isso é verdade também que parte da espécie morre a cada morte e renasce com cada nascimento, e que cada morte privada ocorre dentro do maior contexto da existência de toda a espécie. A morte serve a um propósito, uma espécie, enquanto também serve aos propósitos do indivíduo, pois não só a morte vem inesperadamente. Uma epidemia, por exemplo, serve aos propósitos de cada indivíduo que está envolvido, ao mesmo tempo em que também cumpre suas próprias funções na maior quadro da espécie. Quando você considera as epidemias como resultado de vírus e enfatizam suas posturas biológicas, então parece que as soluções são muito óbvias. Você aprende a natureza de cada vírus e desenvolve uma inoculação, dando a cada membro da população uma pequena dose da doença para que o próprio corpo do homem a combata, e ele se tornará imune. A miopia de tais procedimentos é geralmente negligenciada por causa das vantagens definitivas de curto prazo. Via de regra, por exemplo, as pessoas inoculadas contra a poliomielite não desenvolvem essa doença.
Usando tal procedimento, a tuberculose foi amplamente vencida. Há grandes variáveis insidiosas operando, entretanto, e estas são causadas justamente pelo pequeno quadro em que tais epidemias em massa são consideradas. Em primeiro lugar, as causas não são biológicas. A biologia é simplesmente a portadora de uma intenção mortal. Em segundo lugar, há uma diferença entre os vírus produzidos no laboratório e aquele que habita no corpo. Uma diferença reconhecida pelo corpo, mas não pelos seus instrumentos de laboratório. De certa forma, o corpo produz anticorpos e estabelece uma imunização natural como resultado de, digamos, inoculação. Mas a química do corpo também é confusa, pois ele sabe que está reagindo a uma doença que não é uma verdadeira doença, mas uma falsificação biológica, uma intrusão. Nesse sentido, e não pretendo exagerar o caso, o corpo biológico está com a sua integridade contaminada. Pode, ao mesmo tempo, produzir anticorpos também, por exemplo, para outras doenças semelhantes e assim extrapolam defesas que o indivíduo merece, depois desce e reaparece com outra doença. Agora, nenhuma pessoa fica doente a menos que essa doença sirva a um psíquico ou razão psicológica. Tantas pessoas escapam de tais complicações. Enquanto isso, no entanto, cientistas e médicos descobrem cada vez mais vírus contra os quais a população deve ser inoculada. Cada um é considerado isoladamente. Há uma pressa em desenvolver uma nova inoculação contra o mais novo vírus. Muito disso é em uma base preditiva. Os cientistas preveem quantas pessoas podem ser atacadas por, digamos, um vírus que causou um dado número de mortes. Então, como uma medida preventiva, a população é convidada à nova inoculação. Muitas pessoas que não podem pegar a doença em nenhum caso, então religiosamente inoculado com ele. O corpo esforçou-se para usar seu sistema imunológico ao máximo e, às vezes, de acordo com a inoculação, estendida sobre tais condições. As pessoas que têm psicologicamente decidido sobre a morte morrerá em qualquer caso, dessa doença ou de outra, ou dos efeitos colaterais da inoculação. A realidade interior e a experiência privada dá à luz a toda a massa de eventos. O homem não pode se desvencilhar do contexto natural de sua vida física, de sua cultura, sua religião, suas psicologias e sua natureza psicológica. Juntos formam o contexto dentro do qual ocorrem eventos privados e de massa. Este livro será, então, dedicado à natureza do grande arrebatamento emocional, religioso ou eventos biológicos que muitas vezes parecem engolir o indivíduo, ou elevá-lo, ou ela queira ou quer não, em seu poder. Qual é a relação entre o indivíduo e a gigantesca massa, movimentos da natureza, do governo ou mesmo da religião, e a massa de conversões, histeria em massa, curas em massa, assassinato em massa e o individual? Essas são as questões às quais nos dedicaremos neste livro. Ele se chamará O Indivíduo e a Natureza dos Eventos de Massa. Iniciamos a parte 1 sendo chamada Os Eventos da Natureza, Epidemias e Desastres Naturais, e o capítulo 1 como o corpo natural e suas defesas. Morrer é uma necessidade biológica, não só para o indivíduo, mas para assegurar a continuidade, a vitalidade da espécie. Morrer é espiritual e uma necessidade psicológica, pois depois de um tempo, as energias exuberantes são sempre renovadas para o espírito. E o espírito não pode mais ser traduzido em carne. Inerentemente, cada indivíduo sabe que vai e deve morrer fisicamente para sobreviver espiritualmente e psiquicamente. O eu supera a carne, principalmente porque as teorias de Darwin e a aceitação do fato da morte chegou a implícita de um certo tipo de fraqueza, pois não é dito que apenas os fortes podem sobreviver? Até certo ponto, epidemias e doenças reconhecidas servem ao propósito sociológico de fornecer uma razão aceitável para a morte, um dispositivo de proteção facial para aqueles que já decidiram morrer. Isso não significa que tais indivíduos tomem uma decisão consciente de morrer, em seus termos, mas tais decisões são muitas vezes semiconscientes, intencionalmente, podemos dizer.
Pode ser que esses indivíduos sentem que cumpriram seus propósitos, mas tal decisões também podem ser construídas sobre um tipo diferente de desejo de sobrevivência do que aqueles entendidos em termos darwinianos. Não se entende que antes da vida o indivíduo decida viver. O eu não é simplesmente a personificação acidental do corpo biológico, mecânico. Cada pessoa que nasce deseja nascer. Ela morre quando o desejo não operar mais. Nenhuma epidemia ou doença, ou desastre natural, ou bala perdida da arma de um assassino matará uma pessoa que não quer morrer. O desejo de viver tem sido muito alardeado, mas a psicologia humana tem raramente lidado com um desejo bastante ativo de morte. Em sua forma natural, esta não é uma tentativa mórbida, assustada, neurótica ou covarde de escapar da vida, mas uma aceleração definida, positiva e saudável do desejo de sobrevivência, em que o indivíduo deseja fortemente deixar a vida física como uma vez a criança queria sair da casa dos pais. Não estou falando aqui do desejo de suicídio, que envolve uma morte definida do corpo por meios autodeliberados, muitas vezes de natureza violenta. Idealmente, esse desejo de morte, no entanto, simplesmente envolve a desaceleração dos processos do corpo, o desembaraço gradual da psique da carne ou, em outros casos, de acordo com cada características, uma parada súbita e natural dos processos do corpo. Deixados sozinhos, o eu e o corpo estão tão entrelaçados que a separação ficaria lisa. O corpo seguiria automaticamente os desejos do eu interior. No caso do suicídio, por exemplo, o eu é até certo ponto agindo fora do contexto com o corpo, que ainda tem vontade própria de viver. Terei mais a dizer sobre o suicídio, mas não pretendo aqui insinuar culpa por parte de uma pessoa que tira a própria vida. Em muitos casos, uma morte mais natural teria decorrido, em qualquer caso, como resultado de doenças. Muitas vezes, como exemplo, uma pessoa que deseja morrer originalmente pretendia experimentar apenas uma parte da vida terrestre, digamos a infância. Este propósito estaria entrelaçado com a intenção dos pais. Tal filho ou filha pode nascer, por exemplo, através de uma mulher que queria experimentar o parto, mas que não necessariamente quer enfrentar os anos de criação de filhos por suas próprias razões. Tal mãe atrairia uma consciência que desejasse, talvez, reviver a infância, mas não a idade adulta. Ou quem pode ensinar as lições de uma mãe extremamente necessárias. Tal criança pode morrer naturalmente aos 10 ou 12 ou até antes. No entanto, as ministrações da ciência podem manter a criança viva muito mais tempo, até que tal pessoa encontre um impulso de vida adulta sobre ele ou ela, por assim dizer. Um acidente automobilístico, suicídio ou outro tipo de acidente pode vir como resultado. A pessoa pode ser vítima de uma epidemia, mas a suavidade de movimento biológico ou movimento psicológico foi perdida. Não estou aqui dizendo para que se aceite ou tolere o suicídio, pois muitas vezes em sua sociedade é o resultado infeliz de crenças conflitantes. E, no entanto, é verdade que todas as mortes são suicídio e todos os nascimentos são deliberados por parte da criança e dos pais. Nessa medida, você não pode separar questões como uma explosão populacional por parte de certas partes no mundo, de epidemias, terremotos e outros desastres. Nas guerras, as pessoas reproduzem automaticamente sua espécie para compensar aqueles que são mortos, e quando a raça sobreproduz, lá haverá controles automáticos sobre a população. No entanto, esses serão em todas as formas ajustes, se ajustarão às intenções e propósitos dos indivíduos envolvidos. De uma certa maneira, as epidemias são o resultado de um fenômeno de suicídio em massa nas partes dos envolvidos. Biológicos, sociológicos ou mesmo fatores econômicos podem estar envolvidos, em que, por uma variedade de razões e em diferentes níveis, todos os grupos de indivíduos querem morrer a qualquer momento, mas de tal maneira que suas mortes individuais equivalem a uma declaração em massa. Em um nível, as mortes são um protesto contra o tempo em que ocorrem. Os indivíduos têm razões particulares, no entanto. As razões, claro, variam de um indivíduo para o outro, mas todos os indivíduos querem que sua morte sirva a um propósito, além das preocupações privadas.
Parcialmente, então, tais mortes são feitas para fazer os sobreviventes questionarem as condições, pois inconscientemente a espécie bem sabe que existem razões para tal massa de mortes que vão além das crenças aceitas. Em alguns períodos históricos, a situação do pobre era tão horrível, tão insuportável, que surtos de peste ocorreram, resultando literalmente em uma destruição completa de grandes áreas do ambiente no qual essas relações sociais políticas haviam condições e as de tais condições econômicas. Aquelas pragas levaram ricos e pobres, no entanto. Então, o complacente abastados podia ver claramente, por exemplo, isso até certo ponto. Condições sanitárias, privacidade e paz de espírito tinha que ser concedida igualmente aos pobres, pois os resultados de sua insatisfação têm resultados bastante práticos. Foram mortes de protesto. Individualmente, cada vítima foi, de uma forma ou de outra, uma vítima de apatia, desespero ou desesperança, que automaticamente baixavam defesas. No entanto, esses estados mentais não apenas diminuem as defesas, mas também ativam e mudam as químicas do corpo, alteram seus equilíbrios e iniciam condições de doença. Muitos vírus inerentemente capazes de causar mortes em condições normais contribuem para a saúde geral do corpo, existindo lado a lado com outros vírus, cada um contribuindo bastante em atividades necessárias que mantêm o equilíbrio corporal. Se certos vírus forem acionados, no entanto, para maior atividade ou superprodução por estados mentais, eles continuam se tornando mortais. Fisicamente, eles podem ser transmitidos de qualquer maneira que seja peculiar a uma cepa específica. Literalmente, problemas mentais individuais de gravidade suficiente surgem como sociais, doenças de massa. O ambiente em que ocorre um surto aponta as condições políticas, sociológicas e econômicas que evoluíram, causando tais transtornos. Frequentemente, tais surtos ocorrem após tratamentos ineficazes, ações políticas ou sociais, isto é, depois de algum protesto social unificado em massa, falho ou em considerado sem esperança. Eles geralmente ocorrem também em tempos de guerra, por parte de uma população que é contra uma determinada guerra em que seu país está envolvido. Inicialmente, há um contágio químico. O desespero se move mais rápido do que um mosquito ou qualquer portador externo de uma determinada doença. O estado mental provoca a ativação de um vírus que é, nesses termos, passivo. O desespero pode parecer passivo apenas porque parece que a ação exterior é inútil, mas seus fogos se enfurecem interiormente. E que tipo de contágio pode pular de cama em cama e de coração em coração. Isto toca aqueles, no entanto, que estão no mesmo estado apenas, e para alguns, é uma medida que provoca uma aceleração em que algo pode de fato ser feito em termos de ação em grupo. Agora, se você acredita em apenas uma vida, então tais condições parecerão mais desastrosas e, em seus termos, elas claramente não são bonitas. Ainda embora cada vítima de uma epidemia pode morrer para sua própria morte, essa morte torna-se parte de um protesto social em massa. As vidas de sobreviventes íntimos são abaladas e, de acordo com a extensão da epidemia, os vários elementos da própria vida social são perturbados, alterados e rearranjados. Às vezes, tal epidemias são eventualmente responsáveis pela derrubada de governos, perdas de guerra. Há também processos biológicos ainda mais profundos, conexões com o coração da natureza. Vocês são criaturas biológicas. Sua orgulhosa consciência humana repousa sobre o vasto inconsciente íntegro do seu ser físico. A esse respeito, sua consciência é tão natural quanto seu dedo do pé. Em termos de integridade da espécie, sua mente e estados são então altamente importantes. Desespero ou apatia é um inimigo biológico. Condições sociais, estados políticos, políticas econômicas e mesmo quadros religiosos ou filosóficos que promovem tais estados mentais provocam uma retaliação biológica. Eles agem como fogo aplicado a uma planta. As epidemias, então, servem a muitos propósitos, alertando que certas condições não serão toleradas. Há um ultraje biológico que será expresso continuamente até que as condições são alteradas. Mesmo nos dias das grandes pragas na Inglaterra, havia aqueles feridos que não morriam, e haviam aqueles intocados pela doença que lidavam com os doentes e moribundos.
Esses sobreviventes que estavam ativamente envolvidos viram-se sob uma luz completamente diferente do que aqueles que sucumbiram, no entanto. Eles foram aqueles intocados pelo desespero, que viram considerando-se eficazes em vez de ineficazes. Frequentemente, eles despertavam de de situações previamente dadas como heróicas e então realizava com muita bravura. O horror das condições as sobrecarregavam, onde anteriormente eles não estavam envolvidos. A visão dos moribundos deu-lhes visões do sentido da vida e despertou novas ideias de natureza sociológica, política e espiritual, de modo que, em seus termos, os mortos não morreram em vão. As epidemias, por sua natureza pública, falam de problemas públicos, problemas que sociologicamente ameaçam varrer o indivíduo ao desastre psíquico como o físico, como o físico faz biologicamente. Estas são as razões também para a gama ou os limites de várias epidemias, porque elas varrem uma área e saem de outra, porque alguém da família vai morrer e outro sobreviver, pois nesta massa, o indivíduo ainda forma sua realidade privada. Em sua sociedade, crenças médicas científicas operam a uma espécie de prevenção a medicamentos, mencionado anteriormente, em que os procedimentos de inoculação são tomados, provocando em indivíduos saudáveis uma condição de doença diminuta que então dá imunidade contra uma visitação mais massiva. No caso de qualquer dada doença, este procedimento pode funcionar muito bem para aqueles que acreditam que são eficazes. É, no entanto, a crença e não o procedimento que funciona. Não estou recomendando que você abandone o procedimento quando, obviamente, estiver funcionando. Você deve entender por que isso traz os resultados desejados. Essa tecnologia médica é altamente específica, no entanto. Você não pode ser inoculado com o desejo de viver ou com o entusiasmo, prazer ou contentamento do animal saudável. Se você decidiu morrer protegido de uma doença de tal maneira, você prontamente ficará como a outra ou sofrerá um acidente. A imunização, embora especificamente eficaz, pode apenas reforçar crenças anteriores sobre o corpo ineficaz. Pode parecer que, deixado sozinho, o corpo certamente desenvolve qualquer doença que esteja na moda na época, de modo que uma vitória específica pode resultar na derrota final no que diz respeito às suas crenças. Você tem seus próprios sistemas médicos, no entanto. Não é a minha intenção miná-los, uma vez que eles estão mirando a si mesmos. Algumas de suas declarações claramente não podem ser provadas em seus termos e parecem quase um sacrilégio. No entanto, ao longo de sua história, nenhum homem ou mulher morreu sem que quisesse, não queria ter morrido, independentemente do estado da tecnologia médica. Doenças específicas têm certos significados simbólicos, variando com o tempo e os lugares. Tem havido uma grande discussão nos últimos anos sobre a sobrevivência do mais apto, em termos darwinianos, mas pouca ênfase é dada sobre a qualidade de vida ou da própria sobrevivência ou em termos humanos. Há pouco investigado a questão do que faz a vida valer a pena. Simplesmente, se a vida não valer a pena, nenhuma espécie terá razão para continuar. Civilizações são literalmente espécies sociais. Elas morrem quando não veem razão para viver, mas semeiam outras civilizações. Seus estados mentais privados, em massa, trazem a postura cultural de massa de sua civilização. Para até certo ponto, então, a sobrevivência de sua civilização é literalmente dependente da condição de cada indivíduo. E essa condição é inicialmente um estado espiritual, psíquico, que dá origem ao organismo físico. Esse organismo está intimamente ligado ao natural estado biológico de cada pessoa e de cada outro ser vivo ou entidade, por mais diminuta que seja. Apesar de todos os contos pragmáticos realistas, em contrário, o próprio estado natural da vida é de alegria, aquiescência consigo mesmo, um estado no qual a ação é efetiva e o poder de agir é um direito natural. Você veria isso claramente com plantas, animais e todas as outras formas de vida se você não estivesse tão cego por crenças contraditórias. Você sentiria isso em sua atividade de seus corpos, em que a afirmação vital e individual de suas células traz a realização em massa, imensamente complicada de seu ser físico.
Essa atividade naturalmente promove saúde e vitalidade. Não estou falando de algum espírito romantizando, passivo, frouxo, mas de uma realidade clara e sem impedimentos, em que o oposto de desespero é a apatia reina. Este livro será dedicado, então, às condições que melhor promovem entusiasmo espiritual, psíquico e físico, biológico e psíquico, componentes que fazem uma espécie desejar continuar sua espécie. Tais aspectos promoverão a cooperação de todos os tipos de vida em todos os níveis uns com os outros. Nenhuma espécie compete com outra, mas coopera para formar um ambiente no qual todos os tipos podem existir criativamente. Você vive em uma comunidade física, mas vive antes de tudo em uma comunidade de pensamentos e sentimentos. Esses desencadeiam suas ações físicas. Eles afetam diretamente o comportamento do seu corpo. A experiência dos animais é diferente, mas, à sua maneira, os animais têm ambas intenção e propósito. Os sentimentos deles certamente são tão pertinentes quanto os seus. Eles sonham e, à sua maneira, raciocinam. Eles não se preocupam. Eles não antecipam um desastre quando não há sinais deles, são aparentes em seu ambiente imediato. Por conta própria, eles fazem sua própria medicina preventiva. Animais de companhia são inoculados contra doenças, no entanto. Em sua sociedade, isso quase se torna uma necessidade. Em um ambiente puramente natural, você não teria tantos filhotes vivos ou gatinhos. Existem estágios da existência física e, nesses termos, a natureza sabe o que está fazendo. Quando uma espécie superproduz, as incidências de, digamos, as epidemias crescem. Isso se aplica às populações humanas, bem como aos animais. A qualidade de vida é importante acima de tudo. Os animais recém-nascidos morrem rápida e naturalmente, sem dor, antes que suas consciências estejam totalmente focadas aqui ou são mortos por suas mães. Não porque são fracos ou incapazes de sobreviver, mas porque as condições físicas não são aquelas que produzirá a qualidade de vida que torne a sobrevivência valiosa. A consciência que se tornou tão brevemente física não é aniquilada, no entanto, mas em seus termos espera por melhores condições. Existem também experiências em espécies humanas e animais, em quais espiadas são feitas, ou vislumbres da vida física, e isso é tudo. As epidemias que varrem as populações animais também são biológicas e afirmações psíquicas, então, nas quais cada indivíduo sabe que apenas sua própria realização maior pode satisfazer a qualidade de vida de um indivíduo e, assim, contribuir para a sobrevivência em massa da espécie. O sofrimento não é necessariamente bom para a alma e as criaturas naturais não a procuram. Existe um estado de compaixão natural, um conhecimento biológico para que a mãe de um animal saiba suas condições existentes e se serão suportadas ou não para sua nova prole. Os animais percebem instintivamente sua relação com as grandes forças da vida. Eles instintivamente deixarão uma prole passar fome enquanto sua consciência ainda se enfoca, ao invés de mandá-los soltos em condições adversas. Em estado natural, muitas crianças morreriam natimortas pelas mesmas razões, ou seriam abortadas naturalmente. Há um dar e receber entre todos os elementos da natureza, de modo que tais indivíduos muitas vezes escolham as mães, por exemplo, que talvez quisessem a experiência da gravidez, mas não do nascimento, onde eles escolhem a experiência do feto, mas não necessariamente da criança. Muitas vezes, nesses casos, essas são personalidades fragmentadas, querendo provar a realidade física, mas não sendo pronto ainda para lidar com isso. Cada caso é individual, no entanto. Estes são declarações gerais. Muitas crianças que, ao que parece, deveriam ter morrido de doença na infância, de epidemias infantis, no entanto, sobreviveram por causa de suas diferentes intenções. Pensamento e sentimento podem ser invisíveis, mas ativam todos os sistemas físicos com os quais você está familiarizado. Os animais, assim como os homens, podem de fato fazer declarações sociais que aparecem em um contexto biológico. Animais acometidos por doenças de gatinhos e cachorros, por exemplo, escolhem morrer, destacando o fato de que a qualidade de vida individual e em massa é muito carente. Suas relações com sua própria espécie não são mais tempo em equilíbrio.
Elas não podem usar todas as suas habilidades ou poderes, nem muitos dados elementos compensadores em termos de uma relação psíquica benéfica com o homem, mas em vez disso são desviados, indesejados e não amados. Um ser não amado animal não quer viver. O amor envolve autorrespeito, a confiança no entusiasmo biológico individual e integridade. Nessa medida, a seu modo, as epidemias animais têm as mesmas causas que as humanas. Um animal pode de fato cometer suicídio, assim como uma raça ou uma espécie. A dignidade de uma vida animal exige que uma certa qualidade de experiência seja mantida. Seus cientistas estão começando a compreender a relação física do homem com a natureza. A espécie é obviamente uma parte da natureza e não um fora dela. Questões ambientais estão sendo levantadas sobre os efeitos do homem sobre o mundo em que ele vive. Existe, no entanto, um ambiente interior que conecta todas as consciências que habitam em seu planeta, em qualquer forma. Este mental ou psíquico, ou em qualquer caso não físico, ambiente está sempre em um estado de fluxo e movimento. Essa atividade fornece a você todos os fenômenos exteriores. Seu sentido, percepção, fisicamente falando, é um resultado de comportamento por parte de órgãos que não têm nenhuma realidade fora de seu relacionamento com você. Esses órgãos são eles mesmos compostos de átomos e moléculas com suas próprias consciências. Eles têm depois seus próprios estados de sensação e cognição. Eles trabalham para você, permitindo que você perceba a realidade física. Seus ouvidos certamente parecem ser permanentes apêndices, assim como seus olhos. Você diz, meus olhos são azuis, ou minhas orelhas são pequenas. A matéria física desses órgãos dos sentidos muda constantemente, no entanto, como você nem ao menos pode perceber. Enquanto seu corpo parece bastante confiável, sólido, estável, você não é consciente das constantes trocas que ocorrem entre ele e o ambiente físico. Isto não te incomoda nem um pouco que a substância física do seu corpo é feita de átomos e moléculas completamente diferentes do que era composto há 7 anos atrás, ou que suas mãos familiares estão realmente inocentes de qualquer migalha de matéria que os corpos, ainda nos últimos tempos passados. Você percebe seu corpo como sólido. De novo, os próprios sentidos que fazem tal dedução são o resultado do comportamento de átomos e moléculas literalmente se juntando para formar os órgãos, preenchendo um padrão de carne. Todos os outros objetos que você percebe são formados em sua própria maneira, da mesma maneira. O mundo físico que você conhece é feito de invisíveis padrões. Esses padrões são plásticos porque, embora existam sua forma, é uma questão de probabilidades dirigidas pela consciência. Seus sentidos percebem esses padrões à sua maneira. Os próprios padrões podem ser ativados de inúmeras maneiras. Seu aparelho sensorial determina que forma esse algo assumirá, no entanto. O mundo da massa sobre diante dos seus olhos, mas seus olhos fazem parte desse mundo de massa. Você não pode ver seus pensamentos, então você não percebe que eles têm forma, assim como, digamos, as nuvens. Existem correntes de pensamento, assim como existem correntes de ar, e os padrões mentais dos sentimentos e pensamentos dos homens aumentam como chamas de fogo ou vapor de água quente para cair como cinzas ou como chuva. Todos os elementos do ambiente interior invisível trabalham juntos e eles formam os padrões climáticos temporais que são mentalmente exteriorizados, estados, apresentando-lhe localmente e em massa, então com uma versão física dos estados emocionais do homem. O planeta físico, obviamente, também está em constante mudança enquanto está operacionalmente ou realisticamente ou pragmaticamente estável. A matéria física do planeta também é composta de hordas literalmente infinitas de consciências, cada uma experimentando sua própria realidade enquanto adiciona o empreendimento cooperativo global. Os desastres naturais representam uma visão compreensivelmente preconceituosa, conceito em que os vastos elementos criativos e rejuvenescedores importantes para a vida planetária e, portanto, para a humanidade são ignorados. A estabilidade do planeta repousa sobre tais mudanças e alterações, assim como a estabilidade do corpo depende, digamos, do nascimento e da morte das células.
É bastante óbvio que as pessoas devem morrer, não apenas porque, caso contrário, você superpovoaria seu mundo até a extinção, mas porque a natureza da consciência requer uma nova experiência, desafio e realização. Isso é aparente em toda parte da natureza em si. Se não existisse a morte, você teria que inventá-la, pois o contexto dessa individualidade seria tão limitado quanto a experiência de um grande escultor, dado apenas um pedaço de pedra. A criação do escultor é pragmaticamente realista, na medida em que existe como objeto e pode ser percebido legitimamente, assim como o seu mundo. A estátua do escultor, no entanto, vem do ambiente interno, os padrões de probabilidades. Esses padrões não são eles próprios inativos, eles são possuídos pelo desejo de ser realizado. Atrás de todas as realidades existem estados mentais. Estes sempre buscam a forma, embora novamente existem outras formas além daquelas que você reconhece. Uma cadeira é uma cadeira para seus propósitos. Enquanto o Hubert fala por mim, ele se senta em uma. Ao ler este livro, você provavelmente está sentado em uma cadeira ou sofá ou banco, tudo bastante robusto e real. Os átomos e moléculas dentro dessas cadeiras e sofás estão bastante alertas, embora você não conceda-lhes a qualidade de vida. Quando as crianças brincam de anel ao redor da rosa, elas formam círculos vivos no ar. Nesse jogo, eles apreciam o movimento de seus corpos, mas elas não se identificam com esses círculos rodopiantes. Os átomos e as moléculas que compõem uma cadeira desempenham um tipo diferente de anel ao redor desta rosado e estão envolvidos em movimentos constantes, formando um certo padrão que você percebe como uma cadeira. As diferenças de movimento são tão divergentes que, para você, a cadeira, como seu corpo, parece permanente. Os átomos e moléculas, como as crianças, aproveitam seus movimentos solidamente esboçados no espaço a partir de suas perspectivas, porém sem nenhuma ideia de que você considera aquele movimento uma cadeira, ou então que isso vá trazer algum fato ao você usá-lo. Você percebe a atividade dos átomos dessa maneira. No entanto, o que ocorre em níveis mentais nunca é completamente estabelecido, embora pareça ser. Ninguém percebe a mesma cadeira o tempo todo, embora talvez uma determinada cadeira pareça ser a mesma, vista de diferentes ângulos. A dança dos átomos e moléculas é contínua em sua área. Em termos maiores, qualquer cadeira dada nunca é a mesma cadeira. Tudo isso deve ser levado em consideração quando discutimos eventos de massa. O cientista, sondando o cérebro de um idiota ou de um gênio, encontrará apenas a matéria física do próprio cérebro. Nenhuma ideia será descoberta residindo nas células cerebrais. Você pode tentar transmitir uma ideia, você pode sentir seus efeitos, mas não pode vê-lo como você pode ver a cadeira. Só um tolo diria isso, ideias eram inexistentes, no entanto, ao negar sua própria importância. Você não consegue encontrar um determinado local de sonho ou dentro do próprio cérebro. A matéria sólida do seu mundo é o resultado do jogo dos seus sentidos sobre uma dimensão interna de atividade que existe tão legitimamente e ainda tão tentadoramente escondida como uma ideia ou um local de sonho. É fácil para você ver que as sementes produzem frutos da terra, como o seu próprio tipo. Nenhuma semente é idêntica às outras, mas, de um modo geral, existem espécies que servem para uni-las. Você não confunde uma laranja com uma uva. Da mesma forma, ideias ou pensamentos formam padrões gerais, trazendo à tona em seu mundo certos tipos de eventos. E, a este respeito, seus pensamentos e sentimentos semeiam fisicamente realidades, trazendo materializações. Você opera muito bem politicamente, vivendo em aldeias, municípios, países, estados e assim adiante, como com certos costumes e ordenanças. Estes em nada afetam a terra em si. São designações para práticas, propósitos e implicam a organização de intenção ou a afiliação em um nível. Eles são padrões políticos invisíveis, mas altamente eficazes. Existem, no entanto, muito mais vigorosos padrões mentais e invisíveis nos quais os pensamentos e sentimentos da humanidade são organizados ou, naturalmente, organizam-se a ele mesmos. Os pensamentos de cada pessoa fluem para aquela formação, fazendo parte do psíquico da atmosfera da Terra.
Dessa atmosfera flui os padrões terrenos naturais, a partir dos quais as suas estações surgem com toda a sua variedade e efeitos. Você nunca é vítima de desastres naturais, embora possa parecer que você é, porque você tem sua mãozinha também em formá-los. Você tem sua participação nisso. Você são envolvidos criativamente nos ciclos da Terra. Não, alguém pode nascer para você ou morrer para você, e ainda assim nenhum nascimento ou morte é realmente um evento isolado, mas aquele que em todo o planeta participa. E em termos pessoais, novamente, cada espécie é preocupada não apenas com a sobrevivência, mas também com a sua vontade. Nesses termos, os desastres naturais acabam por corrigir uma condição que antes prejudicava a qualidade de vida desejada, de modo que ajustes devem ser feitos. As vítimas optam por participar dessas condições no espiritual, níveis psicológicos e biológicos. Muitos daqueles que são contados entre as fatalidades, caso contrário, morreriam de doenças prolongadas, como, por exemplo. Em níveis celulares, esse conhecimento está disponível e, de certa forma, outro é transmitido muitas vezes em sonhos ao indivíduo. Consciente compreensão não precisa seguir, pois muitas pessoas sabem dessas coisas e fingem não conhecê-la ao mesmo tempo. Outros terminaram com seus desafios. Eles querem morrer e estão procurando uma desculpa, um dispositivo para salvar sua face. No entanto, aqueles que escolhem tais mortes querem morrer em termos de drama no meio de suas atividades e estão, de uma maneira estranhamente cheias da exultante conhecimento da força da vida, mesmo no momento da morte. No último, eles identificam-se com o poder da natureza que aparentemente os destruiu. Essa identificação muitas vezes provoca a morte, mas nem sempre uma aceleração adicional da consciência envolve tais indivíduos em uma espécie de experiência de morte em grupo, onde todas as vítimas mais ou menos embarcam em outro nível de realidade ao mesmo tempo. Essas pessoas estavam cientes logo abaixo da consciência das possibilidades de tais eventos muito antes do desastre ocorrer e poderia até o último momento optar por evitar o encontro. Animais sabem de condições meteorológicas com antecedência, como dizem os velhos contos. Essa percepção é uma parte biológica da sua herança também. O corpo está preparado, embora conscientemente pareça que você é ignorante. São inúmeras as relações que existem entre o ambiente interior do corpo e os padrões climáticos. Os antigos sentimentos de identificação com as tempestades são bastante válidas, e a esse respeito, o realismo dos sentimentos é muito superior ao realismo da lógica. Quando uma pessoa sente parte de uma tempestade, esses sentimentos falam da verdade literal. A lógica lida com condições exteriores, com relações de causa e efeito. Acordo de intuições com experiência imediata da natureza mais íntima, com subjetividade, movimentos e atividades, que em seus termos se movem muito mais rápidos que a velocidade da luz, e com eventos simultâneos, que em seu nível de causa e efeito é lento demais para ser percebido. A esse respeito também, as atividades do ambiente interno são muito rápidas para você seguir intelectualmente. Suas intuições, no entanto, podem lhe dar indícios de tal comportamento. Um país é responsável por suas próprias secas, terremotos, inundações, furacões, e por suas próprias colheitas e rica exibição de produtos, sua indústria e realizações culturais, e cada um desses elementos é relacionados entre si. Se a qualidade de vida considerada espiritual e biologicamente necessária falha, então os ajustes ocorrem. Um problema político pode ser alterado por um desastre se os meios políticos falharem. Por outro lado, as crescentes energias criativas do povo vão emergir. A excelência se mostrará através das artes, da criatividade cultural, da tecnologia ou realizações sociológicas. A espécie tenta suprir suas grandes capacidades. Cada corpo físico, à sua maneira, é como o mundo. Tem suas próprias defesas e habilidades, e cada parte dela luta por uma qualidade de existência que trará as menores partes dela para sua realização espiritual e biológica de sua própria natureza. O corpo é um elemento espiritual, psíquico e social, biologicamente falando. É obviamente privado, mas não pode ser escondido em que é onde você está, em seus termos atuais. O corpo individual é o que é porque existe no contexto de que outros os aceitam. Com isso, quero dizer que um dado corpo presente pressupõe uma passagem biológica de criaturas semelhantes.
Ela pressupõe contemporâneos. Por exemplo, um ser humano adulto foi percebido por um alienígena de outro mundo. Certos fatos seriam aparentes. Mesmo que tal alienígena tenha vindo sobre um membro solitário da sua espécie em uma terra desabitada, o alienígena poderia fazer certas suposições da aparência do indivíduo, da aparência e comportamentos do indivíduo. Se o terráqueo falasse, o alienígena certamente saberia instantaneamente que estava se comunicando com criaturas, e no vocal dos seus sons reconhece padrões que continham propósitos e intenções. Para uma extensão ou outra, todas as criaturas usam linguagens, implicando uma relação sociobiológica mais vasta do que geralmente se supõe. De como terráqueo, a aparência, o alienígena seria capaz de deduzir, se não já souber, as proporções dos vários elementos sobre o seu planeta, isso sendo presumido pelo seu método de locomoção, apêndices e a natureza de sua visão física. Enquanto cada indivíduo surge privadamente do mundo ao nascer, então cada nascimento também representa literalmente um esforço triunfante por parte de cada membro de cada espécie. Pelo delicado equilíbrio, a vida requer para cada nascimento condições bastante precisas que nenhuma espécie pode garantir sozinha, mesmo para sua própria espécie. O grão deve crescer. Os animais devem produzir. As plantas devem fazer a sua parte. Fotossíntese em seus termos. As estações devem manter alguma estabilidade. As chuvas devem cair, mas não demais. As tempestades devem ser violentas, mas não de forma tão devastadora. Atrás de tudo isso reside um empreendimento cooperativo biológico e psíquico. Tudo isso poderia ser percebido por nosso hipotético alienígena em um único indivíduo humano. E voltaremos ao nosso alienígena mais tarde. As células possuem características sociais. Elas têm uma tendência a se unir com os outros. Elas se comunicam naturalmente. Elas naturalmente querem se mover. Ao fazer tais declarações, não estou personificando a célula, pois o desejo de comunicação e movimento não pertencem apenas ao homem nem mesmo aos animais. O desejo do homem de viajar para outros mundos é, a seu modo, tão natural quanto a ânsia da planta de virar as folhas em direção ao sol. O mundo físico do homem, com todas as suas civilizações e aspectos, e mesmo com suas tecnologias e ciências, representa basicamente impulsos inatos da espécie para se comunicar, para se mover para fora, para criar e objetivar realidades internamente sentidas. A vida mais privada que se possa imaginar é um assunto muito social. O recluso mais isolado ainda deve depender da sociabilidade biológica, não só das células do próprio corpo, mas das células naturais, com todas as suas criaturas. O corpo, então, por mais privado que seja, é também uma declaração pública, social e biológica. Uma frase falada tem uma determinada estrutura em qualquer idioma. Pressupõe uma boca e uma língua, o tipo de organização física necessária, uma mente, um certo tipo de mundo em que os sons têm significado e muitos precisos, bastante práticos, conhecimento da natureza dos sons, a combinação de seus padrões, o uso da repetição e conhecimento dos sistemas nervosos. Poucos dos meus leitores possuem tal conhecimento consciente, mas a maioria fala bastante bem. De uma forma ou de outra, portanto, certamente parece que seu corpo possui um tipo de informação bastante pragmática e age sobre ela. Você pode expressar quase qualquer ideia que você quiser em termos vocais, mesmo se você dificilmente tem qualquer concepção de como sua própria fala é executada. O corpo é então preparado para agir, é pragmaticamente prático e, acima de tudo, quer explorar e comunicar. Comunicação implica numa natureza social. O corpo tem dentro de si, inerentemente, tudo o que é necessário para sua própria defesa. O próprio corpo vai provocar a criança para falar, rastejar e andar, procurar seus semelhantes, através de comunicação biológica. As células da criança ficam cientes de seu ambiente físico e temperatura, pressão do ar, condições climáticas, suprimentos de comida e como reage a essas condições, fazendo alguns ajustes com muita rapidez. Em seus níveis celulares, o mundo existe como uma espécie de intercâmbio cultural, em que o nascimento e a morte das células são conhecidas por todos os outros, e em que a morte tem um sapo e uma estrela ganham o mesmo peso.
mas no nível de atividade, seus pensamentos, sentimentos e intenções, por mais privados que sejam, fazem parte do ambiente interno da comunicação. Este ambiente interno é tão pertinente e vital para o bem-estar da espécie, assim como o físico. Isto representa o banco de massa psíquico do potencial, mesmo quando o planeta fornece um banco físico de potencial. Quando há um terremoto em uma outra área do mundo, a massa de terra em seu próprio país está em uma maneira ou de outra, afetada. Quando há terremotos psíquicos em outras áreas do mundo, então você também é afetado, geralmente da mesma forma e mesmo grau. Da mesma forma, se uma parte do seu próprio corpo for ferida, então outras porções sentem os efeitos da ferida. Um terremoto pode ser um desastre na área onde ocorre, ainda que sua existência corrija desequilíbrios e, portanto, promova a vida do planeta. Emergência, as ações são bastante rigorosas na área imediata de um terremoto, e ajuda é enviada de outros países. Enquanto uma área do corpo irrompe, há outras também que são medidas de emergências tomadas localmente e ajudas são enviadas de outras partes do corpo para as partes afetadas. A erupção física, embora possa parecer um desastre na área da doença, também faz parte do sistema de defesa do organismo, tomadas para assegurar todo o equilíbrio do corpo. Biologicamente, a doença, portanto, representa o sistema geral de defesa do corpo em ação. Estou tentando simplificar, mas sem algumas doenças o corpo não podia suportar. Em primeiro lugar, o corpo deve estar em um estado de mudança constante, tomando decisões muito rápidas para seguir, ajustando os níveis hormonais, mantendo o equilíbrio entre todos os seus sistemas, não apenas em relação a si mesmo, o corpo, mas um ambiente que também está em constante mudança. Em níveis biológicos, o corpo muitas vezes produz seu próprio remédio preventivo ou inoculações, procurando, por exemplo, substâncias novas ou estranhas no seu ambiente, devido à natureza, ciência ou tecnologia. Ele assimila tal propriedades em pequenas doses, contraindo uma doença, que, deixando sozinho, logo desapareceria quando o corpo utilizasse o que ele pudesse ou tivesse para usar contra aquele aparente invasor. A pessoa pode se sentir indisposta, mas dessa forma o corpo assimila e usa propriedades que de outra forma seriam chamadas de estranhas. Ele se imuniza por meio de tais métodos. O corpo, no entanto, existe com a mente para lutar e a mente produz um ambiente interno de conceitos. As células que compõem o corpo não tentam entender o mundo cultural. Eles dependem de sua interpretação, portanto, para a existência de ameaças de natureza não biológica. Portanto, eles dependem da sua avaliação. Se essa avaliação se correlaciona com as biológicas, você tem uma boa relação de trabalho com o corpo. Ele pode reagir rapidamente e claramente quando você sente uma ameaça ou perigo para o qual o corpo não consegue encontrar correlação biológica, mesmo quando através da comunicação celular ele escaneia o ambiente fisicamente. Então deve confiar em sua avaliação e reagir às condições de perigo. O corpo irá, portanto, reagir a imaginando perigos em algum grau, bem como aqueles que são biologicamente pertinentes. Como resultado, seu sistema de defesa geralmente fica sobrecarregado. O corpo está, portanto, muito bem equipado para lidar com o seu físico, do mundo físico. E seus sistemas de defesa são infalíveis nesse respeito. Sua mente consciente, no entanto, dirige sua percepção temporal e interpreta essa percepção, organizando-a em padrões mentais. O corpo, novamente, deve depender dessas interpretações. A base biológica de toda a vida é amorosa, criando seres cooperativos e pressupõe uma vida segura, uma postura física da qual qualquer membro de qualquer espécie se sinta ativamente livre para buscar suas necessidades e se comunicar com outros de sua espécie. Está na moda acreditar que os animais não possuem imaginação, mas esta é uma afirmação bastante errônea. Eles antecipam o acasalamento, por exemplo, antes do tempo. Todos eles aprendem através da experiência e, apesar de todos os seus conceitos, aprender é impossível sem imaginação em qualquer nível. Em seus termos, a imaginação dos animais é limitada, no entanto, meramente confinando aos elementos da experiência anterior. Eles podem imaginar eventos que nunca aconteceram com eles. As habilidades do homem, a esse respeito, são muito mais complicadas, pois em sua imaginação ele lida com probabilidades.
Em qualquer período de tempo, com um corpo físico, ele pode antecipar ou executar um infinito números de grandes e vastos eventos, cada um permanecendo provável até que ele o ative. O corpo, respondendo aos seus pensamentos, sentimentos e crenças, tem muito mais dados para lidar, portanto, e deve ter uma área clara na qual essa ação concisa é possível. O sistema de defesa do corpo é automático, mas até certo ponto é um sistema secundário em vez de primário, entrando em mobilização como tal apenas quando o corpo está ameaçado. O objetivo principal do corpo não é apenas sobreviver, mas manter uma qualidade de existência em certos níveis, e essa própria qualidade promove saúde e realização. O medo definido e biologicamente pertinente alerta o corpo e permite que ele reaja completa e naturalmente. Você deve estar lendo uma manchete do jornal, por exemplo, ao atravessar uma rua movimentada. Muito antes de você estar consciente das circunstâncias, seu corpo pode saltar para fora do caminho de um carro que se aproxima. O corpo está fazendo o que é suposto a ele fazer. Embora conscientemente você não estivesse com medo, havia um medo biologicamente pertinente que foi acionado. Se, no entanto, você vive mentalmente em um ambiente generalizado de medo, o corpo não recebe nenhuma linha de ação clara, não é permitida nenhuma resposta apropriada. Veja desta forma, um animal, não necessariamente apenas um selvagem em alguma floresta nativa, mas um cão ou gato comum reage de uma certa maneira. Isso é um alerta para tudo em seu ambiente. Um gato não antecipa o perigo de um cão encurralado a 4 quarteirões de distância, no entanto. Nem se preocupe em imaginar o que aconteceria se aquele cachorro escapasse e encontrasse o aconchego do gato no quintal. Muitas pessoas, no entanto, não prestam atenção a tudo em seus ambientes, mas, através de suas crenças, concentram-se apenas sobre o cão feroz a 4 quarteirões de distância. Ou seja, eles não respondem ao que é fisicamente presente ou perceptível no espaço ou no tempo, mas sobre as ameaças que podem ou não existir, ignorando ao mesmo tempo outros dados pertinentes que estão imediatamente à mão. A mente, então, sinaliza uma ameaça, mas uma ameaça que não está em lugar nenhum fisicamente presente, de modo que o corpo não pode responder claramente e, portanto, reage a uma situação pseudo-ameaçadora. E é pego entre engrenagens, por assim dizer, resultando em confusão biológica do corpo. As respostas devem ser específicas. A sensação geral de saúde, vitalidade e resiliência é uma condição de contentamento, provocada, no entanto, por numerosas respostas específicas. Deixado sozinho, o corpo pode se defender contra qualquer doença, mas não pode defender-se adequadamente contra um medo geral da doença por parte do indivíduo. Deve espelhar os seus próprios sentimentos e avaliações. Normalmente agora todos os seus sistemas médicos literalmente gera tanta doença quanto a cura, pois você está em toda parte perseguido pelos sintomas de várias doenças, aliviados e cheios de medo da doença, dominado pelo que parece ser a propensão do corpo para a doença, e em nenhum lugar a vitalidade do corpo ou sistema de defesa natural é de fato enaltecido. A doença privada, então, acontece também em um contexto social. Este contexto é o resultado de crenças pessoais e de massa que estão entrelaçadas em todas as culturas, níveis e, nessa medida, servem a propósitos privados e públicos. As doenças geralmente atribuídas a todas as diferentes idades estão envolvidas. As dos idosos novamente se encaixam em seu ambiente social e crenças culturais, a estrutura de sua vida familiar. Animais velhos têm sua própria dignidade, assim como velhos e velhas. A senilidade é um estado mental e epidemia física desnecessária. Você pega porque quando você é jovem, você acredita que os velhos não podem atuar. Não há vacinas contra crenças. Então, quando os jovens com tais crenças envelhecem, tornam-se vítimas. Os tipos de doenças mudam ao longo dos períodos históricos. Alguns ficam na moda, outras saem da moda. Todas as epidemias, no entanto, são declarações de massa, tanto biológica quanto psiquicamente. Elas apontam para a massa crenças que trouxeram certas condições físicas que são abomináveis em todos os níveis. Frequentemente andam de mãos dadas com a guerra e representam protestos biológicos. Sempre que as condições de vida são tais que a qualidade está ameaçada, haverá tal declaração em massa. A qualidade de vida deve estar em um certo nível para que os indivíduos de uma espécie, de toda e qualquer espécie, possam se desenvolver. Em sua espécie, o espírito, habilidades mentais e psíquicas acrescentam uma dimensão que é biologicamente pertinente.
Simplesmente deve haver, por exemplo, uma liberdade de expressar ideias, uma tendência individual, um contexto social e político mundial, no qual cada indivíduo pode desenvolver suas habilidades e contribuir para a espécie como um todo. Tal clima depende, no entanto, de muitas ideias, não é universalmente aceito, e ainda assim a espécie é formada de tal forma que a importância biológica das ideias não pode ser enfatizada com muita força. Cada vez mais a qualidade de suas vidas é formada através das realidades subjetivas de seus sentimentos e construções mentais. De novo, crenças que alimentam o desespero são biologicamente destrutivas. Elas causam o sistema físico, elas fazem com que o sistema físico se desligue. Se uma ação de massa contra ações sociais ou condições políticas não são efetivas, então outros meios são tomados, e esses, muitas vezes, sob o disfarce de epidemias ou desastres naturais. A praga é eliminada de uma forma ou de outra. Tais condições, no entanto, são o resultado de crenças que são mental e, portanto, o trabalho mais vital sempre deve ser feito nessa área. Um animal tem um senso de sua própria integridade biológica, assim como um eu criança. Nas más formas de vida, cada indivíduo nasce em um mundo que já o previa, com circunstâncias favoráveis ao seu crescimento e desenvolvimento. Um mundo em que sua própria existência repousa sobre o igualmente válido existência de todos os outros indivíduos e espécies, para que cada um contribua para o todo da natureza. Nesse ambiente existe uma cooperativa sociabilidade de natureza biológica, isto é, compreendido pelos animais à sua maneira e dado como certo pelos jovens de sua própria espécie. Os meios são dados para que as necessidades do indivíduo possam ser atendidas. A concessão dessas necessidades promove o desenvolvimento do indivíduo à sua espécie, e, por inferência, todos os outros no tecido da natureza. A sobrevivência, é claro, é importante, mas não é o objetivo principal de uma espécie, na medida em que é um meio necessário pela qual essa espécie pode atingir seus principais objetivos. Claro, deve sobreviver para fazê-lo, mas, no entanto, evitar propositadamente a sobrevivência se as condições não são praticamente favoráveis para manter a qualidade de vida ou existência que é considerada básica. Uma espécie que sente a falta dessa qualidade pode, de uma forma ou de outra, destruir sua prole, não porque eles não poderiam sobreviver caso contrário, mas porque a qualidade dessa sobrevivência traria grande sofrimento, pois, por exemplo, distorcendo a natureza da vida a ponto de quase zombarem disso. Cada espécie busca o desenvolvimento de suas habilidades e capacidades num quadro em que a segurança é um meio para a ação. Perigo, nesse contexto, existe sobre certas condições claramente conhecidas aos animais, claramente definidas. A presa é conhecida, por exemplo, como é o caçador. Mas, mesmo a presa natural de outro animal não teme o caçador quando o animal caçador está cheio da barriga, por assim, o caçador atacará. Há também interações emocionais entre os animais que escapam completamente de você, e mecanismos biológicos para que animais abatidos como presas naturais por outros animais compreendem sua parte na natureza. Eles não antecipam a morte antes que ela aconteça, no entanto. O ato fatal impulsiona a consciência para fora da carne, de modo que, nesses termos, é misericordioso. Durante suas vidas, os animais em seu estado natural gozam do seu vigor e aceitam seus valores. Eles regulam seus próprios nascimentos e suas próprias mortes. A qualidade de suas vidas é de modo que suas habilidades sejam desafiadas. Eles desfrutam de contrastes entre repouso e movimento, calor e frio, estando em contato direto com fenômenos naturais que em todos os lugares aceleram sua experiência. Eles migrarão, se necessário, para buscar condições mais auspiciosas. Eles estão cientes da abordagem natural de desastres e, quando possível, deixarão essas áreas. Eles vão proteger suas próprias e, de acordo com as circunstâncias e condições, cuidarão de seus próprios ferimentos e feridos. Mesmo em disputas entre machos, jovens e velhos pelo controle de um grupo, em condições naturais, o perdedor raramente é morto. Perigos são identificados claramente para que as reações corporais sejam concisas. O animal sabe que tem o direito de existir, em um lugar no tecido da natureza. Esse senso de integridade biológica o apoia. O homem, por outro lado, tem mais com o que lutar. Ele deve lidar com crenças e sentimentos muitas vezes tão ambíguos que nenhuma lição de ação clara parece possível. O corpo muitas vezes não sabe como reagir.
Se você acredita nisso, o corpo é pecaminoso, por exemplo. Você não pode esperar ser feliz e a saúde provavelmente o iludirá, pois suas crenças sombrias mancharão a integridade psicológica e biológica com a qual você nasceu. A espécie está em um estado de transição, um de muitos. Este começou de um modo geral quando as espécies tentaram se afastar da natureza a fim de desenvolver o único tipo de consciência que é atualmente o seu. Essa consciência não é um produto acabado, no entanto, mas um destinado a mudar, evoluir e se desenvolver. Certas divisões artificiais foram feitas ao longo do caminho que agora devem ser dispensadas. Você deve retornar criaturas mais sábias, à natureza que gerou você. Não apenas como cuidadores amorosos, mas como parceiros de outras espécies da Terra. Você deve descobrir mais uma vez a espiritualidade de sua herança biológica. A maioria das crenças aceitas, religiosas, científicas e culturais, tendem a enfatizar um sentimento de impotência e desgraça iminente. Uma imagem que o homem e seu mundo é uma produção acidental, com pouco significado, isolada, mas aparentemente governada por um Deus caprichoso. A vida é vista como um vale de lágrimas, quase tão infeccioso, de baixo grau, da qual a alma só pode ser curada pela morte. Religiosas, científicas, médicas e culturais enfatizam a existência de perigo, minimizam a finalidade da espécie ou de qualquer membro individual dela, ao ver a humanidade como um único errático, meio insano, de um domínio da natureza de outra forma ordenada. Qualquer ou todas as crenças acima são mantidas por vários sistemas de pensamento. Tudo desse, no entanto, sobrecarregam o senso biológico de integridade do indivíduo, reforçam ideias de perigo e reduzem a área de segurança psicológica que é necessária para manter a qualidade de vida possível. A defesa do corpo, os sistemas tornam-se confusos em graus variados. Não pretendo fazer um tratado sobre as estruturas biológicas do corpo e suas interfunções, mas apenas para adicionar tais informações nessa linha que não é conhecida atualmente e é importante para as ideias que eu tenho em mente. Estou muito mais preocupado com questões mais básicas. As defesas do corpo cuidarão de si mesmas, se for permitido, e se o ar psicológico é limpo dos verdadeiros portadores de doença.